A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, pastor Stanek, pregador do mato, tem mais uma mensagem da palavra de Deus. E dessa vez, nós estaremos falando para uma mensagem que o Senhor nos deu. Nosso Deus nos deu numa posse de um amigo. Ele tomou posse de uma igreja, na obra de Deus. E o Senhor nos deu essa mensagem. Você está com o pastor Stanek, pregador do mato. Se inscreva no canal, dá o seu joinha, compartilhe. Nos ajude a glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Pois bem, a igreja é comparada a um ônibus. Então esse pastor agora ele está dirigindo. Ele é o piloto, ele é o motorista desse ônibus. E o destino final é Canaã Celestial. Esse ônibus está em rumo a Canaã Celestial. Não pode pegar desvio, não pode pegar atalhos. Ele tem uma rota certa. Canaã Celestial. Esse ônibus tem seguro total. Ele é monitorado presencialmente a todo momento, a todo instante, dia e noite, manhã, madrugada, a cada segundo. Esse ônibus está sendo monitorado o tempo todo. Se houver morte dentro desse ônibus, será encaminhado diretamente ao destino final, a Canaã Celestial. Não pode deixar o ônibus no piloto automático. O motorista precisa estar atento, precisa estar dirigindo este ônibus. Ele não pode ser deixado no piloto automático. Tem que estar atento aos passageiros. O motorista tem que exercer os 3 pilares da disciplina, que é dizer não, é deixar os passageiros se decepcionarem, é fazê-los, ensiná-los, deixá-los esperar. São 3 pilares da disciplina, pois ele estará numa guerra santa. E quando chegar em uma encruzilhada, um desvio, uma encruzilhada onde não sabe se vai para a direita ou para a esquerda, liga para o dono da empresa através da oração, porque ele está atento a cada instante, a cada segundo. O dono da empresa. O motorista tem que saber falar com os passageiros sobre o destino, sobre o caminho. Ele tem que saber. Ele tem que estudar, conhecer, para aplicar as instruções sobre o caminho. Imagina um motorista que não conhece o caminho, então deixará os passageiros totalmente inseguros. Ao ser convocado para sentar-se no volante, para apacentar a igreja, só o dono da empresa pode tirar esse motorista do volante. Porque a partir de então esse ônibus estará em alta velocidade. E só o dono da empresa que tem essa proeza de tirar o motorista do ônibus, trocar o motorista em alta velocidade. Mas ninguém consegue fazer isso. Então o motorista ele tem essa responsabilidade de não querer terceirizar a direção do ônibus. Não. O dono da empresa confiou em você e você tem que ir até o fim. Vários hinos nos apontam que a igreja está caminhando em rumo à direção celestial, a Canaã Celestial nesse ônibus. Oh glória, aleluia, a igreja sempre caminhando. Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça eu ir. Canaã é logo ali. O ônibus está na estrada. O motorista não pode ficar olhando pelo retrovisor, porque o retrovisor retrata o passado, as coisas que já passaram. Ele não pode ser distraído. Lá fora terá muita atração e distração, mas ele terá que estar com os olhos atentos, olhando para frente, porque o guia estará à sua frente. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele estará na frente. Ele é
um norte, um fanal. Então o retrovisor ele retrata o passado, a atração, distração. O motorista não pode distrair-se. O motorista não pode focar no espelho do meio, aquele espelho que tem no meio. Porque se ele ficar muito focado no espelho do meio, ele pode até dar uma olhada para aconselhar, chamar atenção. O motorista não pode ter medo de chamar atenção, ele precisa chamar atenção. E se ele ficar focado no espelho do meio, é perigoso. Porque aí ele vai começar a ver a vida pessoal dos passageiros, as suas intimidades. Ele vai começar a ver o que lhe não é cabível. Porque o pastor deve ser igual psicólogo e médico. Passa a receita e não se envolve. Ou seja, passa a instrução para a ovelha, a palavra de Deus, e não se envolve na sua vida pessoal. Porque senão será dois com problema. Então não pode ficar focado no espelho do meio. E vai perder o seu objetivo, vai desfocar do alvo, que é levar as ovelhas, conduzi-las a Canaã celestial. Não para no retrovisor do meio. O pastor não é dono das ovelhas. O pastor não é pai. Não é marido. Não. Ele é o pastor. Ele está conduzindo as ovelhas a Canaã celestial. O motorista deve mostrar, trazer segurança e paz para dentro desse ônibus. E para isso ele precisa ter a unção, ter a graça do príncipe da paz. Ele precisa ter a mente de Cristo, dizer como Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não tendo paz e segurança dentro desse ônibus. Agora eu quero fazer, tendo paz e segurança. Se as ovelhas tiverem isso, pode parar, pode abrir as portas do ônibus, que elas não descerão. Elas não descerão do ônibus. Agora, eu estou falando de paz. Jesus, ele dá paz no vale, dá paz na guerra, dá paz na tempestade. Falando de paz. Não é, eu não estou falando da paz da conivência, da paz da vista grossa. Não. Quando disserem a paz, então sobrevirá repentina destruição, uma fatalidade. O motorista desse ônibus, ele não pode fazer vista grossa, não pode ser conivente, ele precisa estar em guerra. Porque quando disserem a paz, é porque ele deixou de fazer a guerra do Senhor. Não se preocupe, senhor motorista. Muitos serão atraídos, iludidos com a paisagem lá fora e descerão do ônibus. E muitos subirão. Muitos descerão, iludidos com a paisagem. E muitos subirão no ônibus, decepcionados, cansados, desiludidos. E é assim, o ônibus vai indo em alta velocidade, em rumo a Canaã celestial. O motorista não pode impedir ninguém de entrar. Não pode impedir ninguém de descer. A função é abrir e fechar a porta. Se tiver pastos verdejantes, se tiver paz, tranquilidade, presença de Deus, palavra de Deus, comida, precisa se preocupar em querer prender as ovelhas. Elas não descerão.
não pedirão para descer. Repetindo, mente de Cristo. O pastor precisa chegar a esse ponto. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então a mensagem na posse de um amigo, pastor, e você está conduzindo esse ônibus para Canaã celestial. É um destino. E não desistas agora e nem nunca. Guerreie as guerras do Senhor, porque o que te aguarda é muito precioso, é muito gratificante. Então continua. Recebe essas instruções que não são minhas, são do Senhor. E que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém.